fim. Toda lágrima Ele enxugará, todo sofrimento ficará para trás. Nova vida terei, enfim. Vou voar com os anjos no céu, alcançar as estrelas como um dia sonhei, visitar outros mundos irei, mas nada vai se comparar a estar com meu Jesus e segui-lo para sempre aonde for. Toda lágrima Ele enxugará, todo sofrimento ficará para trás. Nova vida terei, enfim. Vou voar com os anjos no céu, alcançar as estrelas como um dia sonhei, visitar outros mundos irei, mas nada vai se comparar a estar com o meu Jesus e segui-lo para sempre aonde for. E segui-lo para sempre aonde for. Amém. Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Olá, um feliz sábado para você. Que Deus abençoe sua vida e você possa ter a certeza de que aonde você está, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver assistindo esse vídeo, em qualquer lugar, o Espírito Santo do Senhor estará com você. Quero te dizer uma coisa, nessa noite nós vamos partilhar a palavra de Deus, melhor dizendo, nesse dia ou no horário que você estiver assistindo a esse vídeo. Eu queria que você tivesse a plena convicção de que tudo que nós formos falar aqui, neste momento, é de grande importância para as nossas vidas. Porque a palavra de Deus, ela foi escrita por homens para nós. Foi escrita por Deus, inspirando homens para nós, para o nosso tempo. Então, o que está aqui não serve apenas para o seu conhecimento histórico, não serve apenas para o seu conhecimento de mais informações, serve para aplicar na sua vida. Assim como procuro encontrar aqui correções para a minha própria vida, conforto para o meu caminho, eu espero que você também possa encontrar. Peço que você possa acompanhar a leitura de hoje, que está em 2 Reis, no capítulo 5. Nós vamos falar a respeito de Naamã.
Acredito eu que você conhece muito bem a história. E para você que não conhece, nós vamos narrar aqui alguns pontos para que você possa se sentir familiarizado com a história de Naamã. A história de Naamã, ela é altamente aplicável nos dias de hoje, altamente aplicável na minha vida, na sua vida, porque você vai entender o porquê. No decorrer das palavras, no decorrer da leitura da Bíblia, você vai entender em quais pontos você se encontra. Por que eu acho que você vai se encontrar? Porque eu me encontrei aqui. Eu encontrei aonde eu também estava na mesma situação que este homem. A palavra de Deus diz a respeito de um homem que ele era extremamente importante, extremamente valoroso, um homem que era extremamente importante dentro da sociedade na qual ele vivia, no meio em que ele andava. A palavra de Deus diz que ele era um homem tão importante, mas tão importante que os seus subordinados, os seus soldados, os que estavam abaixo da sua patente, não chamavam de Senhor. Como nós conhecemos hoje em dia não, sempre foi em um exército, dentro de uma hierarquia, são chamados de senhores, os superiores. Só que ele era tão querido, tão respeitado, que as pessoas o chamavam de pai. Ele tinha tantas qualificações, ele tinha tantos atributos, ele tinha tantas coisas que ele poderia fazer, ou melhor dizendo, que lhe davam o status dentro de uma sociedade, que mesmo a despeito de todas essas qualidades, ele tinha um problema, e um problema seríssimo. Naamã tinha lepra. Nos dias de Naamã, a lepra, assim como nos dias de Cristo, nas antiguidades, como a ciência era precária, o conhecimento científico era precário, as pessoas não tinham muitos recursos, isso é óbvio. Mas como não tinham muitos recursos, mesmo apesar de não os ter, elas iam e tentavam, com todas as suas forças, todas as suas maneiras, com todo o seu poder, com todo o seu dinheiro, alcançar a cura, alcançar os objetivos, alcançar uma melhor qualidade de vida. E você acha que Naamã, mesmo apesar de ter uma doença gravíssima, não tentou solução? Não tentou buscar a cura? Não tentou buscar ajuda? Tentou. Tentou de todas as maneiras, ele tentou buscar ajuda com os melhores médicos daqueles dias. Tentou saída, mas não encontrou. A palavra de Deus diz a sua importância, mas vamos acompanhar exatamente o que está escrito na palavra de Deus para poder corroborar com aquilo que foi dito até agora. 2 Reis, no capítulo 5, verso 1, diz o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Até aqui. É aqui um ponto extremamente importante. Nas suas investidas, nas suas saídas, Naamã, mesmo apesar de ter lepra, quero que você entenda uma coisa, ele comia sentado na mesa do rei. Mesmo apesar de ter lepra, como antigamente se fazia, uma pessoa que tinha lepra, ela era tirada de dentro da sociedade, ela era tirada do meio dos seus, ela era colocada no vale dos leprosos. Isso nos dias de Cristo. Mas nos dias de Naamã, não era tão diferente. A pessoa que tinha lepra, ela era naturalmente retirada da sociedade. Mas a importância deste homem era tamanha que, mesmo apesar de ter uma doença que era condenada pela sociedade, porque essa doença ela fazia com que você fosse morto diante das pessoas, você não tinha mais uma vida social, você não tinha mais direitos de ir e vir, você não poderia entrar e sair livremente de quaisquer que fossem os lugares ou circunstâncias. Mas Naamã, ele continuava dentro do exército, ele continuava comandando o exército para grandes batalhas e sempre voltava com a derrota, ou melhor dizendo, sempre voltava com a vitória, porque ele desconhecia a derrota. Em uma das suas saídas, a palavra de Deus diz que Naamã trouxe para dentro de casa uma menina. A palavra de Deus não diz quem é essa menina. A palavra de Deus só diz que essa menina, quando se deparou com Naamã, ela tinha algo dentro dela. Algo dentro dela que não deixava ela permanecer quieta, mesmo apesar da cultura, que não permitia que uma mulher conversasse com um homem. Até hoje existem situações muito complexas no Oriente Médio. Mas aquela menina, mesmo apesar de ser uma menina, mesmo apesar de ser uma escrava, mesmo apesar de não ter o direito de falar livremente, ela tinha algo dentro dela que ela trazia consigo que era
o poder da palavra baseado na fé em Deus, que impedia que ela ficasse quieta diante de uma adversidade, impedia que ela ficasse muda diante de tamanha calamidade na vida de quem quer que fosse. Quando ela olhou para Naamã, ela se deparou com um homem que tinha lepra, e veja bem, note você, uma pessoa que tinha lepra, qualquer um identificava. Primeiro, pelos odores, pelo cheiro. Primeiro, segundo, a pessoa estava apodrecendo em vida, a pele ficava esbranquiçada, a pessoa estava entrando em estado de putrefação em vida. Notava-se. Só que aquela menina, a palavra de Deus diz que quando ela se deparou com Naamã, veja bem, ela olhou para ele, viu seu estado deplorável, olhou para ele e soltou-lhe uma palavra de poder. A palavra de poder que ela soltou, dentro dela foi demonstrado um poder tão grande do Espírito Santo de Deus, que um homem de extrema importância, tinha conselheiros, tinha pessoas que o guardavam, que zelavam pela sua vida, na qual ele dava ouvidos. Mas para uma menina que foi trazida cativa, uma menina, talvez tivesse entre 12, 13, 14 anos, estou conjecturando, não consigo dizer a idade dela, mas eu estou dizendo para você que era uma menina. Uma menina que olhou para alguém que não tinha mais esperança, não tinha mais recursos para poder correr, porque para onde quer que ele fosse, mesmo apesar do seu poder aquisitivo, mesmo apesar da sua importância dentro de uma sociedade, dentro de um exército, dentro de um reinado, ele não conseguiu a cura. Aí vem uma menina que foi tirada cativa de dentro de Israel, olhou para ele e disse: quem dera. Quem dera se você fosse falar com o profeta que tem lá na minha igreja, lá de onde eu fui tirada. Porque certamente, se você fosse falar com o profeta que tem lá na minha igreja, lá de onde eu fui tirada, lá de onde eu congregava, se você fosse se deparar com ele, você seria curado da sua lepra. Eu quero que você entenda aqui que ela não deixou margem de dúvidas. Ela não deixou uma hipótese. A fé que ela carregava era tamanha que ela não deixou brechas na sua fala. Ela olhou e decretou. Ela disse: se você for, você será. Se você for se deparar, você vai ser, e ponto. Como nós temos falado a respeito desse mesmo Deus para as pessoas que não têm mais esperança? Como eu tenho me comportado diante de pessoas, diante de um mundo tão caótico, de pessoas que não têm mais sentido na vida, de pessoas que não vivem e vegetam? Temos falado, timidamente talvez, de um Deus que, olha, eu vou orar por você? Ou você tem dito com convicção de que nós temos o privilégio de nos encontrarmos com Deus que pode todas as coisas? Ele diz na sua palavra: eu faço novas todas as coisas. Todo aquele que vier a mim, eu jamais lançarei fora. Como nós temos dito para as pessoas? Me lembro que certa vez eu me encontrei com uma senhora no meio da rua que me fez uma pergunta. E aquela senhora, ela veio caminhando numa calçada em que eu me encontrava. Eu estava arrumando uma escada em cima de um carro. Eu ia fazer uma instalação. E quando de repente aquela senhora olhou para mim e disse: escuta, posso te fazer uma pergunta? Aonde eu pego o ônibus para ir até o metrô Tucuruvi? Aí eu peguei, prontamente olhei para aquela senhora e disse: olha, a senhora vai nessa direção aqui. A senhora vai, a senhora caminha, não olha para trás não, é lá na frente. Quando a senhora chegar lá na frente, lá tem um ponto de ônibus. E lá vai passar o ônibus metrô Tucuruvi. A senhora vai chegar no seu destino. Sabe quando você tem aquela sensação de que você deu uma informação para alguém que fez a boa ação do dia? Eu tive essa sensação. Só que quando eu terminei de dar a informação e apontar o caminho para aquela senhora, ela olhou para mim e disse o seguinte: mas eu estou tão cansada. Eu venho caminhando um tantão e você está dizendo que eu tenho que caminhar um outro tanto? Eu estou com essas sacolas pesadas nas mãos e, sinceramente, as minhas varizes já estão estourando. Estou tão cansada.
naquele momento eu não tive dúvidas, eu peguei, tirei a escada que eu estava colocando em cima do carro, atravessei a rua, deixei a escada de novo no mesmo lugar, falei para aquela senhora para ela poder me esperar, voltei, olhei para aquela senhora e disse, eu vou levar a senhora até o metrô Tucuruvi, não tem problema, entra no carro. Ela olhou, por favor, eu te agradeço muito. Não era longe, eu quis fazer um favor para ela. Quando ela entrou dentro do carro, ao começar a dirigir, comecei a conversar com ela. Era uma sexta-feira, um dia quente. Como fez? Como fez hoje? Um dia muito quente. Aquela senhora começou a contar um pouco sobre a vida dela. E ao contar sobre a vida dela, ela me apontou alguns fatos que fez com que eu sentisse compaixão por ela. Ela disse em poucas palavras que as sacolas que ela carregava eram produtos de limpeza concentrados, que ela havia pego o último recurso que ela tinha de dinheiro, ido até o centro da cidade, comprado aqueles produtos de material de limpeza concentrado para poder diluí-los e vendê-los para poder comprar um pouco de arroz, feijão e ovos, para poder levar para casa, para dar para o marido e para a neta. E aí ela me disse que, aí eu perguntei para ela, mas sua neta é filha do teu filho, da tua filha? Ela disse, sim, é filho do meu filho. Só que o meu filho, algum tempo atrás, foi apartar uma briga entre amigos e ele levou uma facada. Eu não me lembro se levou uma facada ou um tiro e morreu. E ela disse, só tenho eu para cuidar da minha neta, que o meu filho deixou, e do meu marido, que está inválido. Eu não vejo sentido na vida. Eu queria morrer. Sabe por quê? Porque eu estou cansada. Eu estou cansada de tudo isso, eu não tenho esperança de mais nada. E se eu não vender essas coisas, eu vou passar fome. O meu marido não tem aposentadoria, o meu marido está inválido, eu não sei mais o que fazer. Eu já estou avançada em idade, eu não tenho mais forças para trabalhar, e se eu não correr atrás, ninguém vai. E ao contar um pouco sobre a vida dela, indo em direção ao metrô Tucuruvi, eu disse para ela, escuta, onde a senhora mora? Ela pegou e passou o endereço para mim, aí eu peguei, coloquei no GPS e fui em sentido à casa dela. Ela morava em Vila Galvão, Guarulhos. Indo sentido à casa dela, antes de ir para a casa dela, eu passei no mercado, tinha um pouco de recurso, eu fiz uma pequena dispensa, pedi para ela guardar no carro, entrei no mercado, fiz uma dispensa, voltei, disse para ela que aquilo era para ela. Ela ficou sem graça, não quis nem agradecer, melhor dizendo, não queria nem aceitar, agradeceu muito. Mas aí, ao sair do mercado, eu passei na porta da igreja que eu frequentava naquele tempo. A igreja de Vila Galvão. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu parei o carro na porta da igreja, era uma sexta-feira, por volta de 11 da manhã, baixei o vidro, apontei para a placa da igreja e disse assim para aquela senhora, o que a senhora está lendo ali? Ela olhou para mim e disse, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aí eu disse, muito bem. Eu queria que a senhora, amanhã, às 9 horas da manhã, viesse nesse lugar. Quando a senhora vier aqui amanhã, às 9 horas da manhã, a senhora vai entrar nessa igreja, a senhora vai procurar uma pessoa. Anotei o nome do departamento da ADRA. Aí eu peguei, anotei o meu nome no verso e disse para aquela senhora, essa pessoa, ela é minha amiga. Quando a senhora procurar, pedir para alguém apontar essa pessoa para a senhora vai dar o papel e a senhora vai dizer que eu a recomendei. Essa senhora, ela vai dar uma cesta básica para a senhora todos os meses, enquanto a senhora estiver precisando. Pode vir, eu tenho certeza que eles vão te auxiliar. Só que eu queria que a senhora viesse às 9 horas da manhã e ficasse até o final. No final a senhora pegaria a sua cesta básica. Mas é que amanhã vão falar aqui nesse lugar a respeito de um Deus. Vamos falar a respeito de um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus que é tão maravilhoso, que amanhã, a partir de amanhã, se a senhora vier e se encontrar com esse Deus, tenha certeza, minha querida, amanhã a sua vida vai mudar. Eu quero dizer para a senhora que a sua vida não vai mudar daqui uma semana, talvez daqui um mês. A sua vida não vai mudar talvez daqui um ano, não. Quando a senhora se deparar com Jesus Cristo, e é dele que vão falar aqui amanhã cedo, vão cantar a respeito do seu poder, vão orar e convocar o seu poder aqui amanhã. Se a senhora vier aqui amanhã, a senhora vai se encontrar com um Deus tão grande e tão poderoso, que a sua vida vai mudar para tudo sempre. Meu irmão, minha irmã,
Aquela mulher, naquele momento, ela parou, ficou olhando para mim e disse o seguinte: olha, se amanhã você quiser vir aqui, você venha. Só que se você não vier, não tem problema, eu vou vir do mesmo jeito. Eu quero dizer para você que eu vou vir aqui amanhã, não mais por causa da cesta básica. Eu vou vir aqui amanhã porque você me falou de um Deus tão grande, de um Deus tão poderoso. Eu quero esse Deus para mim. Eu quero servir esse Deus que vai alterar a minha história, que vai mudar a minha vida. Amanhã eu quero me encontrar com Jesus Cristo. E aí eu pergunto para você, com que força, com que vontade nós temos falado de Jesus Cristo para quem não tem mais esperança? Porque se você falar com os brilhos nos olhos, se você falar de dentro para fora, com a alma, implorando a Deus para que capacite você de falar disso, pessoas serão abençoadas. Porque aquela menina olhou para Naamã e disse com tanta autoridade: se você for se deparar com um profeta que tem lá onde eu fui tirada, você será curado da sua lepra. Ela disse com tanta autoridade, tanta que ele não teve dúvidas. Naquele exato momento, ele saiu da presença dela, ele foi para dentro do rei, do palácio do rei, do seu próprio rei, e disse o seguinte: escuta, Senhor, eu trouxe para dentro de casa uma menina, e aquela menina, ela disse assim, assim, assado, eu peço que você me dê autorização. Me dê autorização para eu poder ir me deparar com o rei de Israel, para ele me permitir ir falar com o profeta, lá de onde ela foi tirada, porque ela disse que se eu for, eu serei. Queridos, naquele momento o rei de Israel olhou para ele, ou melhor dizendo, o rei da Síria olhou para ele e disse: claro, vai, só que não vai sozinho não, pegue os seus melhores soldados, pegue os seus homens, monte ali uma caravana, vá com carruagens, não vá sozinho. E outra coisa, eu vou escrever uma carta de recomendação. E o rei ali escreveu uma carta de recomendação num pergaminho. Ele enrolou aquele pergaminho, colocou o selo real, carimbou com o seu anel e deu para Naamã embora. Ele foi rumo a Israel. Era notório alguém chegar lá, ainda mais Naamã, porque ele não estava caminhando sozinho, tinha uma comitiva com ele, tinham batedores na frente, a bandeira da Síria estava sendo hasteada pelos soldados lá na frente. Foi anunciado que Naamã, o grande guerreiro, estava chegando. As notícias chegou dentro do palácio do rei. Naamã, quando chegou, as portas foram abertas, eu tento imaginar a cena, e Naamã entrando dentro do palácio, o rei sentado no trono, e o rei, quando estava sentado no trono, entenda uma coisa, naquele momento o rei ficou sentado, também estava com todos os seus ministros, com todos os seus oficiais ali, e agora ele olha para Naamã se aproximando e queria saber o que Naamã estava fazendo ali. Naamã corteja o rei, ele pega e tira de dentro da sua roupa um pergaminho, e ele entrega para o rei, e aí o rei pega, abre o pergaminho, quebra o selo real, ele abre e diz o seguinte, verso 6. Logo em chegando a ti esta carta, e saberás que eu enviei Naamã, o meu servo, para que o cures da sua lepra. É isso que estava escrito lá dentro. Só isso. A autoridade máxima de Israel negou a eficácia do poder de Deus. Porque a palavra de Deus diz no verso 7 que, tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou eu Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo da sua lepra? Notai, peço-vos e veja que ele busca ocasião para guerrear contra mim. Naquele momento ele ficou enfurecido, porque ele olhou a situação deplorável de um homem condenado à morte por conta de uma doença fatal. Olha para ele e diz: eu não posso, eu não tenho poder, não tenho como fazer. Não tem jeito para a sua história, não tem jeito para a tua vida. Quantas situações em nossas vidas, na sua talvez, ou de alguém que você ama, está decretado o fim. Seja o fim do casamento, que começou com uma linda história e agora é só aparência. E está decretado o fim. Seja o fim decretado por conta de também uma doença que talvez esteja assolando, o diagnóstico do médico. E as pessoas olham para você, para a sua história, que já teve momentos maravilhosos, mas olham para você agora e diz: que pena, está acabado para ele.
Talvez por conta do desemprego, o desemprego que está batendo na porta de milhões de pessoas, e você já tem procurado por tanto tempo, por tantos meios, por tantos lugares, qualquer coisa fora da tua área e não mais naquilo que você se profissionalizou, só que não encontra mais, e você olha para a tua realidade financeira, você olha para a tua vida sentimental, você olha para a tua família fragmentada, e você pensa o seguinte: não tem mais jeito para a história da minha vida, eu estou com uma lepra espiritual. E aí algumas pessoas corroboram e completam dizendo, realmente, nossa, meu, que lugar que você chegou. E aí você perde a esperança. É natural. Eu digo para você, é natural. É comum sentir que não tem mais saída. Porque vivemos num mundo cheio de limitações. Vivemos num mundo em que a esperança está ficando escassa. Vivemos em dias em que a vida está se esvanecendo, escorrendo por entre os dedos. E assim como o rei de Israel olhou para Naamã e disse, você está louco? Não tem jeito para você? Olha a tua realidade, olha a tua história, olha a tua vida. Talvez alguém tenha dito para você também, ou talvez você olhe no espelho, olhe para você mesmo e diga, não tem jeito para minha história, não tem jeito para minha vida, olha aonde eu cheguei. E ao dizer isso para você mesmo, vai acontecer isso que você está dizendo. Vai acontecer isso que você está pensando. Se você não olhar para o alto, se você não abrir esse livro e não buscar essas promessas, vai acontecer isso que disseram, isso que você acha, isso que é comum acontecer. Aí, Naamã, que já estava acostumado com a derrota, igualzinho, muitas vezes nós estamos acostumados com derrotas em nossas vidas, igualzinho. Aí Naamã, ele tenta imaginar a cena, ele pegou, sacudiu ali a sua poeira, arrumou novamente suas vestes e foi para casa. Se despediu, como se pudesse dizer nos dias de hoje, olha, então tá, me enganei, viu, desculpa o incômodo, desculpa ter tomado o seu tempo. E voltou. Indo de volta no sentido de casa, um homem o alcançou. E aquele homem o alcançou, viu a comitiva e disse o seguinte, escuta, o profeta ficou sabendo tudo o que aconteceu com você. E ele falou para você ir falar diretamente com ele. O profeta? Tenta imaginar a cena agora. Ele já estava indo para casa, ele já estava se acostumado, ele estava, melhor dizendo, ele estava acostumado com os nãos da vida. Pode ser que você também esteja, porque eu também já estive. Acostumado em não ver nada mudar, nada de novo. Ele já havia tentado com os melhores médicos da época. Todos disseram para ele, olha, vamos tentar, mas depois desistiam e diziam, não tem cura. Infelizmente, seus dias estão contados, eles são abreviados, você vai morrer. Então, quando o rei de Israel olha para ele e diz, não tem jeito, você está louco, eu não tenho poder de matar ou vivificar alguém, ele simplesmente colecionou mais um não. Foi dolorido? Foi, mas não foi o primeiro. Como foi, sei lá, talvez o 10º, talvez o 20º, não. Foi apenas mais um. Ele pegou, deve ter pensado, eu perdi viagem. E voltou para a casa dele. Só que voltando para a casa dele, alguém o alcançou e disse, vá falar direto com o profeta. Ele pensou, já estou por aqui mesmo, e foi. Quando ele chegou diante da casa do profeta, ele não deu tempo de bater na porta, ele ficou a uma certa distância da casa do profeta. E ao ficar a uma certa distância da casa do profeta, a porta foi aberta. Quando a porta foi aberta, de lá de dentro saiu um homem. Aquele homem chegou para ele e disse o seguinte, escuta, o profeta falou para você ir nessa direção aqui, ó. Vai nessa direção. Lá na frente tem um rio, é o Rio Jordão. Você vai mergulhar no rio 7 vezes. E quando você se levantar da 7ª vez, você estará curado da sua lepra. Fácil, não? Uma boa notícia, algo que não ia dar nem trabalho, certamente o dia estava quente, ele ia mergulhar no rio 7 vezes. Só que agora aparece um detalhe na história que onde mais uma vez eu me encontro, talvez você também se encontre. Quando aquele jovem chegou perto dele, um homem, não sei dizer, mas aquele homem chegou para ele, para falar para ele a receita da sua cura, em contrapartida, ele tinha uma outra receita.
Porque aquele homem olhou para ele e disse o seguinte: olha, você vai nessa direção aqui, e quando você chegar naquele rio, você vai mergulhar 7 vezes, e na 7ª vez você estará curado da sua lepra. Em contrapartida, e imediatamente, ele olha para aquele homem e ele diz: escuta aqui, você não é o profeta? O homem olha para ele e diz: não, eu não sou o profeta. Ele fala o seguinte: eu achei que aquela porta seria aberta. De lá de dentro sairia um homem, tocaria nas minhas chagas, faria um reboliço, invocaria no nome do Deus Todo-Poderoso e eu seria curado da minha lepra. Agora você não é nem um profeta e vem dizer para eu mergulhar num tal de Rio Jordão? Será que lá de onde eu vim não tem rios mais limpos do que esse tal de Rio Jordão? Qual milagre você está esperando? Qual bênção você tem aguardado há tantos anos? Ou há poucos meses? O que você tem pedido para Deus? Talvez um namorado? Talvez uma namorada? Talvez um emprego? Talvez a cura? Talvez a volta do filho para a igreja? A volta da sua filha para a igreja? Talvez o batismo do seu marido. O que você tem pedido para Deus? Agora, além de pedir, como você tem esperado? Ou você tem tentado ajudar a Deus a alcançar o seu plano? Porque ao tentar ajudar a Deus, muitas vezes nós dizemos para Deus até quando a bênção tem que chegar, a forma que tem que chegar, e o dia, o prazo, dentro daquilo que está dentro do nosso espaço de tempo. Queremos dizer ao dono do tempo quando ele tem que abençoar. E até entendo você dizer para mim que está doendo muito e eu preciso que seja logo. Eu estou esperando há tanto tempo, eu estou cansado de esperar. Ou pode ser que você tenha já desistido. Pode ser. E é comum. Não estou aqui para te julgar, porque eu já desisti algumas vezes. Eu já disse para Deus como tinha que ser a bênção. Na época. Antes do Natal, Senhor. Tem que ser antes do Natal. Como você tem dito para Deus a respeito da bênção que você tanto precisa? Porque a palavra de Deus diz que Naamã olha para aquele rapaz e diz: escuta, eu vou mergulhar no rio Jordão, lá de onde eu vim tem rios muito mais limpos. Eu não vou mergulhar porque eu achei que aquela porta ali seria aberta. De lá de dentro sairia um homem, tocaria nas minhas chagas, faria um reboliço e eu seria curado, mas você não é nem um profeta. Ele ficou indignado, porque dentro do coração dele já tinha algo desenhado. Ele queria a bênção, mas tinha que ser do jeitinho que ele havia planejado. E ao voltar para casa, frustrado, posso dizer até que com uma certa raiva, um dos seus soldados olha para ele e o interrompe e diz o seguinte: escuta, Senhor, vou te dizer uma coisa, vou te perguntar uma coisa. Se tivessem te pedido algo muito mais difícil para que você fosse curado, você não faria? O que tem mergulhar nesse rio? Vamos lá, não custa nada, mergulha 7 vezes, vamos lá. Queridos, eu quero dizer para você uma coisa. A maneira com que ele disse que Deus tinha que abençoá-lo, eu pergunto agora para você, Deus poderia ou não poderia fazer? Tocar nas chagas, invocar o nome de Deus e ponto. Mateus no capítulo 8, diz o seguinte, olha só, que coincidência não é coincidência, mas olha o que diz no Mateus no capítulo 8. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam, e eis que um leproso, a mesma doença, veja que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente
ele ficou limpo. Eu pergunto para você aqui, qual que era a doença? A lepra, a mesma. Qual era o Deus? O mesmo. Deus Pai, Jesus, o mesmo. São um só. Por que foi diferente a cura? Olha só a cura de Naamã acontecendo centenas de anos depois. Do jeitinho que ele falou. Aí eu quero que você leia algumas outras passagens, mas para não tomar seu tempo, eu vou apenas recitá-las. Jesus agora se depara com 10 leprosos. E ao se depara com 10 leprosos, apontando rapidamente, um deles olha para ele e diz, de longe, não chegou nem perto, gritou de longe, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Queridos, naquele exato momento, Jesus nem se aproximou, olhou para eles e disse, vão e se apresentem diante do sacerdote. E no simples movimento de dar meia volta, foram curados. Qual que era a doença? A mesma, a lepra. Qual que era o Deus? Jesus, o mesmo. Por que as curas foram diferentes? Vamos falar do cego Bartimeu? Tem até uma música que diz, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, escuta meu clamor. E aí quando Jesus se deparou com ele, mandou que o trouxessem, chamaram Bartimeu, abriu-se a multidão, Bartimeu se aproximou, Jesus olha para ele e diz, o que queres que eu te faça? Aquele homem chega para Jesus e diz, Senhor, eu quero ver. Jesus toca-lhe e ele passa a enxergar. Só que em outra parte da Bíblia, em um outro momento, Jesus se depara com um cego, e aí Jesus olha para ele, cospe no chão, faz um lodo ali, uma terra, parece ser até meio anti-higiênico, não é mesmo? Mas ele cospe no chão, literalmente, ele faz uma lama, ele passa nos olhos do cego, ele unta os olhos do cego, e ele diz para o cego, diz para as pessoas, vão, levem ele para ele se lavar. Ele vai na água mais limpa e cristalina, ele lava o rosto, volta, e Jesus pergunta para ele mais uma vez não, lhe pergunta logo dizendo, está vendo? Ele olha para Jesus e diz, Senhor, eu vejo as pessoas como que se fossem árvores, como se fossem vultos. Jesus diz assim, vai lá e se lava mais uma vez. Ele foi lá e se lavou mais uma vez e voltou enxergando perfeitamente. Qual que era o problema aqui? A cegueira. Qual que era o Deus? Jesus, o mesmo. Por que as curas foram diferentes? Pode ser que você esteja passando por um problema igualzinho a de alguém que você conheça. Só que essa pessoa talvez já tenha achado a saída do seu problema. Já tenha conseguido um emprego. Talvez o seu filho ainda não voltou para a igreja, mas o filho de uma amiga sua que também estava fora, talvez ele já tenha voltado. Talvez o teu marido nunca tenha sentado no banco dessa igreja. Talvez a tua esposa não queira mais vir. Só que o teu marido não veio, mas o marido de uma outra amiga tua também nunca tinha pisado na igreja. Ele já até se batizou. E o seu ainda não. E aí você fica com uma dúvida. Será que Deus está me ouvindo? Será que Ele está atento ao meu clamor? Meu filho ainda não voltou para a igreja, mas o filho da irmã Maria já voltou. Senhor, por que não me ouves? E aí você quer que o seu milagre tenha a mesma solução? Ou seja igual ou da outra? E aí você quer que o seu emprego chegue tão rápido quanto o do teu amigo que já conseguiu? Ou você quer que a sua doença seja rapidamente curada, assim como você ficou sabendo o testemunho de algum outro lugar, de outra pessoa, de outra fé, que também foi curado, só que você ainda não? Eu quero dizer para você uma coisa. Nós não temos o direito de ditar a Deus como, quando e a forma que Ele tem que nos atender. Você só tem que confiar. Você só tem que não regredir. Você só tem que não voltar atrás. Você só tem que permanecer firme até o fim, porque a palavra de Deus diz, aquele que permanecer firme até o fim, esse será salvo. E a minha alma não tem prazer naquele que volta atrás. Se eu estou falando para alguém
que está me acompanhando, da onde quer que esteja, você tem os seus sonhos, você tem as suas vontades, você tem os seus desejos, você tem as suas aflições. Não dite para Deus a maneira com que Ele tem que te atender. Sabe por quê? Porque os planos dele para a tua vida são muito maiores do que os seus próprios planos. Os sonhos dele para a tua vida são muito maiores do que os seus próprios sonhos. Só que talvez ainda não esteja no tempo certo da tua colheita. Talvez ainda não esteja no momento certo de você receber a tua bênção, a tua cura, a tua salvação, a tua libertação, a restauração da tua casa. Talvez ainda não esteja no tempo de Deus, porque no tempo dele, o tempo dele é perfeito, não o nosso. Apenas não volte atrás. Mas se eu estou falando para alguém que já desistiu, já se acostumou com a derrota igual a Naamã, ele já havia se acostumado com o não. Recebeu um não do rei de Israel, para ele não foi nada. Ele já havia recebido vários outros. Talvez ele tenha achado apenas que perdeu tempo. Até o momento em que um dos seus soldados olha para ele e diz: Senhor, não custa nada, vamos lá mergulhar. Ele esqueceu toda aquela ideia da forma com que Deus tinha que atendê-lo. Ele já desistiu de tudo aquilo porque ele já não tinha mais esperança, ele já não tinha mais caminhos para recorrer. Aí um dos seus soldados, acredito piamente que foi usado pelo Espírito Santo de Deus, olha para ele e o convence a ouvir a voz de Deus. Faça conforme o Senhor tenha te ordenado. Aí Naamã vai, se despe, entra na água. Aí ele dá o primeiro mergulho. Se levanta, olha para as mãos, estou imaginando, não sei se ele fez isso, mergulhar ele mergulhou, mas se ele olhou para as mãos eu não sei, só sei que ele mergulhou, e quando ele se levantou, talvez ele tenha olhado para as suas mãos, que eram esbranquiçadas por conta da doença, e pensou consigo: ainda permanecem, eu ainda sou doente. Mas esse foi o primeiro mergulho. Ele mergulhou a segunda, nada. A terceira vez, nada. Ele mergulhou a quarta vez, nada. E na quinta vez, quando ele mergulhou, ele se levantou. Meus amados, não tinha acontecido nada ainda, mas a ordem eram 7. E quando ele mergulhou pela sexta vez, e ele se levantou, ele continuava com a lepra, mas ainda faltava o número da perfeição, o 7º. E quando ele mergulhou pela 7ª vez, ele se levantou. Ele estava com a pele de um recém-nascido, porque a vitória foi completa e total. Se eu estou falando para alguém que já orou uma vez e nada, já orou 2 vezes, ainda nada aconteceu. Já orou 3 anos e nada mudou na história da tua família, da tua vida. A doença ainda não foi embora. Teu marido, tua esposa ainda não vieram para a igreja. Teu filho ainda não voltou para os braços do pai. Saiba de uma coisa, continue prostrado. Continue orando mais uma vez, mais 2, mais 3, mais 4. Não importa quantas vezes, permaneça. Permaneça, porque Deus não é homem para que te engane. E se Ele está dizendo para você que Ele vai ao teu encontro, Ele irá. E quando você menos esperar, a vitória será completa e total. Apenas não diga para Deus a maneira com que Ele tem que te abençoar. E certamente a vitória virá. Certamente a vitória vai vir para a sua vida. Naamã foi restaurado da sua lepra. Você quer ser restaurado do quê? Não te conheço. Não sei aonde essa mensagem está chegando. Mas Deus te conhece. Deus sabe. Deus ouve. Deus vê. Eu vou orar com você agora. E eu gostaria muito de que você tivesse em mente uma coisa. Ainda que você tenha desistido, e a desistência pode ser também na forma de ter se acostumado com a vida que você tem levado. Talvez uma vida que não seja conforme aquilo que Deus realmente quer para você, e você se acostumou a permanecer desse jeito. O Senhor nos diz na sua palavra: as minhas misericórdias se renovam todas as manhãs. E nesse momento, essa misericórdia se renova mais uma vez na tua vida, para que hoje você possa, em nome de Jesus Cristo, se colocar em pé de novo, ir para o campo de batalha e voltar a ser um soldado do Senhor,
do Senhor que não conhece a derrota, Jesus Cristo. Ele está aqui para te chamar, te convidar de novo, mais uma vez. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu posso aliviar você. Eu posso aliviar o teu fardo, eu posso aliviar você. Vem para mim. Nós vamos orar, mas eu quero que você tenha em mente uma coisa. Ele promete na sua palavra: onde estiverem 2 ou mais falando no meu nome, ali eu estarei. Está eu aqui, você aí, não importa a distância. Temos um Deus que Ele está em todos os lugares. E Ele está aí contigo. Apenas feche seus olhos e empreenda de novo a luta. Oremos. Santíssimo Deus, grandioso Deus, Deus de infinito poder, de infinita misericórdia. Estamos agora, Senhor, diante de Ti para pedir que tenhas misericórdia de cada um de nós. Pedir que o Senhor possa transformar as nossas histórias, transformar as nossas vidas. Senhor, se nesse momento algum dos Teus servos que estão do outro lado, eles estão agora sem esperança, Senhor, visita-os. Visita-os, e se estão sem forças, Senhor, completa a força. Se estão prostrados e derrotados e sem esperança nenhuma, pega na mão, Senhor. Faça voar com asas como águias para o céu. Santo Deus, faça, restaura, visita, perdoa, reconsidera. É o que eu te peço, Senhor, sem merecer nada, mas se em algum momento nós dizemos para o Senhor como e a forma com que tem que nos abençoar, Senhor, perdoa nosso atrevimento, mas contempla o mais íntimo do nosso ser e faz conforme a Tua vontade nas nossas vidas, nos dando e nos capacitando através do Teu Santo Espírito a permanecermos firmes para vermos a Tua glória. É o que eu te peço no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os proteja. Tenha um feliz sábado na companhia do Senhor. Amém. Permaneço em sua graça, na paz e alegria do Senhor, com irmãos compartilhando minha fé. Permaneço em sua casa, aqui me sinto amado e feliz. Em família nós estamos pra